Nós, da 8ª Conferência da Advocacia Paranaense, agradecemos a presença de vocês nesse painel. Nosso muito obrigada. Agradecemos também as pessoas aqui presentes e a que nos acompanham pela internet através das nossas plataformas digitais. E dando continuidade agora, falaremos sobre ativismo judicial. Para debater, eu convido a vir aqui ao palco a doutora Ana Carolina de Camargo Cleve e o doutor Renato Andrade. Como mediador, contamos com a participação do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, doutor Fernando Deneca. Sejam muito bem-vindos. Doutor Fernando, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todas. Muita honra. Estamos aqui nesse painel que foi muito bem pensado, idealizado, discutido e amplamente, com uma ampla participação que tivemos nas nossas preparatórias. Agradeço à doutora Marion Bach pelo convite e pela possibilidade de aqui debatermos este importante tema que tem sido pauta da advocacia, tem sido pauta da diretoria da OAB do Paraná, tem sido pauta dos nossos grupos de WhatsApp reiteradamente, que é a questão do ativismo judicial, onde hoje pela manhã tivemos uma excelente palestra, com um debate muito amplo, e gostaríamos de dar continuidade a esses debates que ocorreram na parte da tarde, porque o lema dessa conferência é a voz da advocacia. É para que todos, neste tema, com esses brilhantes, hoje, expositores que teremos aqui, usem sua voz, indaguem, façam perguntas, exponham vossas opiniões. Elas estão gravadas e ficarão guardadas para a história da nossa advocacia, assim como quando entramos naquele belo espaço, no início, onde palavras foram construídas em leis, foram construídas em resultados, que começou pela discussão que a advocacia tinha. E um fato interessante, doutor Renato e doutora Carol, eu nasci dia 7 de maio de 1978. No dia da abertura da Conferência 78, talvez tivesse já predestinado a ser um advogado, e hoje estar participando de uma conferência me deixa muito honrado e muito feliz. E apresento aqui o doutor Renato Andrade, grande advogado, já trabalhou em tudo que é possível e impossível na OAB do Paraná, acho que todas as funções, né, o doutor Renato esteve conosco, conselheiro estadual, federal, presidiu o TED e uma série de outros trabalhos. Um grande advogado, famoso pelo seu empenho e comprometimento com que desempenha todo o trabalho, em especial na área pública, administrativa, né, e que deixa uma grande marca do seu trabalho, de forma, quando se pensa nessa área, naturalmente já lembra do trabalho do doutor, e temos a felicidade e a honra de ter aceito esse nosso convite. Doutora Carol Cleve, como gosta de ser chamada, né, mas é a doutora Ana Carolina Cleve, também uma advogada eleitoralista, aguerrida, famosa também no seu meio de trabalho, e que representa uma categoria muito importante, onde este tema também tem amplo debate e ampla discussão. E, dando sequência aqui, hoje a ideia quem fale é a nossa plateia, são os nossos convidados. Eu passo a palavra primeiramente à doutora Carol Cleve para sua apresentação e abordagem pelo tempo que já lhe foi orientado. Muito obrigado. Obrigada, agradeço, doutor Deneca. Para mim, bom, antes de tudo, cumprimento a todos, a todas, a audiência online, há muita gente assistindo de modo virtual. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a Marion pelo convite. E, como diz uma amiga, Marilda, que esteve aqui, aliás, foi brilhante a intervenção da Marilda ontem. Ela disse, bom, e aqui eu empresto a frase, eu devo ter acertado em alguma medida na vida, para alguma coisa certa eu devo ter feito para estar aqui e ser convidada para falar ao lado do doutor Renato, que é um advogado que eu tanto admiro,
uma das minhas referências e tem uma das melhores, é eloquente, sustenta bem, é um dos maiores tribunos do Paraná. Então, para mim, é uma grande honra falar ao lado de um grande advogado. E é uma responsabilidade porque esse tema também, que é um tema que não é nada pacífico, foi tratado hoje pela manhã pelos maiores constitucionalistas. E eu aqui, isso de certo modo me traz algum conforto, porque eu vi que eu estava até no caminho certo, mas por outro lado também desafia, né, tratar depois, falar depois dos melhores constitucionalistas do Brasil. Mas aqui, a doutora Neca falou assim, me colocou na condição de eleitoralista, mas aqui eu vou falar também como, para quem não sabe, meu mestrado é em ciência política, então eu falo também a partir da ciência política, de um olhar do direito constitucional, claro, mas sempre conectado com a área da ciência política. Então, para facilitar nosso debate, eu acho que é importante, primeiro, a gente definir o que é ativismo judicial, porque há um problema de definição do conceito de ativismo judicial. E se nós não acertamos, se nós não começamos aqui definindo corretamente ativismo, o debate pode acabar indo para um outro lado. Bom, primeiro, então, eu falo o que não é ativismo judicial, o que a gente não pode confundir com ativismo judicial, que é a chamada judicialização da política. A judicialização da política é um diagnóstico, é um fato, ela existe. E por que ela existe? E hoje foi tratado muito bem disso de manhã, porque o nosso desenho constitucional dá um protagonismo para o judiciário. Por quê? E aqui cito algumas características da nossa Constituição. Por que dá esse protagonismo? A gente tem um rol extenso de legitimados ativos para a propuração direta, então, que acaba levando muitas das questões para o judiciário. E eu falo aqui judiciário de uma forma geral, não só Supremo, claro, controle concentrado Supremo, mas a gente também tem o controle difuso. Então, no Brasil, justamente porque a gente tem um controle híbrido, acaba que como o judiciário como um todo vai acabar, em alguma medida, se miscuindo em algumas matérias sensíveis. Isso é um fato. Além disso, a gente tem um rol extenso de direitos fundamentais, então a gente tem uma grande agenda e, além disso, também nós temos uma competência ampliada do Supremo Tribunal Federal. Competência ampliada, por exemplo, nós estamos vendo agora em matéria penal. Isso faz com que o judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, tenha um papel de proeminência e seja central também para o nosso sistema político brasileiro. Então, esse é um diagnóstico. Nós temos a judicialização da política no Brasil. Com essa Constituição, né, não tem como ser diferente. Pois bem, mas e aí, quando vem o ativismo? Da onde que vem, inclusive, a expressão? Até o professor Daniel Sarmento, ele cita, hoje, na introdução da fala dele, a expressão aparece lá em 1947, nos Estados Unidos, nós emprestamos essa expressão, e também como um diagnóstico. O que significava? Uma postura institucional que era arrojada, que ia além, né, da competência, e além daquele papel de neutralidade do juiz. Pois bem, depois disso, década de 50 e 60, nos Estados Unidos, aquilo começou a mudar. O significado de ativismo judicial passa a ter outros contornos, no sentido mesmo de ter um juízo de valor. Começam a fazer um juízo crítico dessa postura ativista. E começa também, o ativismo está ligado a um papel do juiz que está permeado pela atividade política ideológica. Mas nem sempre, veja só, se no começo estava ligado ao espectro da esquerda, uma pauta mais liberal, depois é um movimento cíclico, passou a estar ligado a uma pauta mais conservadora da direita. Portanto, o ativismo não é de esquerda ou de direita. Ele pode, enfim, ele pode transitar, né, por esses dois caminhos. Muito bem, e aí no Brasil, só que a diferença do Brasil nos Estados Unidos é que nos Estados Unidos o ativismo era mais visto como uma postura do juiz que não era deferente ao próprio direito, à lei, não respeitava a lei, não respeitava os precedentes. No Brasil, ele começa a ser usado para tratar de uma usurpação de competência de um outro poder. Mas aí acontece que, justamente por essa problemática de que não há uma definição clara de ativismo, o professor Diego Werneck fez uma pesquisa maravilhosa.
Ele pegou 2 jornais, Folha de São Paulo e Valor Econômico, num período grande, e começou a contar quantas vezes as notícias e matérias usavam a expressão ativismo judicial. E aí, interessante que ele diagnosticou algumas abordagens para o ativismo. Uma abordagem, engajamento social do judiciário, engajamento político-social, com pautas, por exemplo, ações afirmativas. 2, uma segunda abordagem, justamente essa que eu havia dito, de usurpação de competência, acabar entrando na competência de outro poder. E 3, um papel ainda que é justamente de não ser deferente, né, com o direito. Então, havia essas 3. E, normalmente, o juízo era crítico, a não ser com as pautas sociais, né? Aí se fazia um juízo positivo. Mas a verdade é que a gente vê é que não há uma definição de ativismo e que, geralmente, ativista, falam que determinada decisão é produto de ativismo quando não se concorda com a decisão. Essa é a verdade. Bom, mas então, a gente precisa ter um pouco mais claro o que é isso. Então, o que eu diria? Que o ativismo deixando de lado, portanto, a judicialização da política, como eu disse, é um diagnóstico, é um fato. O ativismo, ele se configura porque quando há um excesso, ou quando há, por vezes, um abuso na postura institucional, na postura do magistrado. Agora, será que o ativismo ele é sempre ruim? O ativismo é bom? Eu diria que depende. Por quê? Ele sempre deve ser circunstanciado e sempre vai depender de um recorte da realidade, né? Justamente por conta da nossa Constituição, um direito que é aberto, e a gente sabe que norma é produto mental do intérprete, norma sempre depende de interpretação, é um eterno reconstruir do direito, aqui para usar a expressão do Eros Grau. Então, em alguma medida, em algumas situações, o ativismo vai acabar sendo inevitável. E aqui eu trago 2 situações. Os chamados hard cases, questões difíceis em que não há prima facie, não há uma solução. E aí o Supremo vai ter que se debruçar sobre aquilo e vai ter que dar uma solução normativa para o caso. É quando o ativismo, eu diria que aqui é inevitável, não tem muito o que fazer. E aí, exemplo, a questão do aborto é uma questão difícil, precisa de debate. A questão que foi julgada, quando ainda o ministro Barroso foi o advogado, a questão do aborto de fetos anencéfalos. E também há casos em que a questão parece fácil, porque a lei parece resolver o problema, mas por conta de uma transição de paradigma, de uma mudança na história e na tradição, é preciso que o Supremo haja de um modo ativista. Trago aqui um exemplo, que é quando o Supremo julga que é constitucional o casamento, a união homoafetiva. Era preciso, né, o agir dessa maneira naquele momento, a despeito de o texto constitucional dizer que só é possível o casamento entre homem e mulher. Havia, portanto, por isso que eu digo que é necessário um recorte da realidade, porque quando se muda o paradigma, quando se há um impulso da história, da sociedade, quando se está diante de uma nova tradição, é possível, o direito, portanto, ele tem que ter uma nova roupagem. Então, agora, quando não é o caso de um ativismo e que a lei é clara, e aqui o doutor Renato tenho certeza que vai concordar comigo, a questão da presunção de inocência. Vejam que a Constituição era clara, existia lei regulando. Aqui, para mim, na minha opinião, é um erro muito grave do Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque restringe a esfera de direitos. Então, nesse caso, porque ainda quando há um ativismo para você ampliar a esfera de direito fundamental, ainda você consegue entender qual o prejuízo que isso tem para a sociedade, mas não para restringir a esfera de direito. Pois bem, e aí, então, eu digo que o ativismo vai depender e a gente precisa de um guia, um ponto de equilíbrio. Qual será que é esse guia? Primeiro, e aqui esse guia, eu li o texto, a tese de doutorado do professor Conrado, e eu concordo muito. Primeiro a gente precisa saber quem deve decidir. Qual é o locus para que seja decidido isso?
de preferência, deve ser, para a maioria das questões, o parlamento. Cito aqui um exemplo em que o Supremo não deveria ter se miscuído: financiamento de campanha eleitoral. Sobretudo porque foi um julgamento que foi pautado em crenças, não em pesquisa estatística. O Supremo decidiu de acordo com o que eles pensavam do retrato que eles tinham da sociedade, do problema que eles achavam que era do direito eleitoral. Então, qual outro ponto de equilíbrio? Saber quando decidir. Por que saber quando decidir? Porque muitas vezes, e aí aqui, citando o ministro Barroso, é claro que numa sociedade nenhum tema é tabu, mas todos os temas precisam estar na mesa e todas as opiniões precisam ser consideradas, porque vivemos uma sociedade plural. E aí eu preciso considerar igualmente, a despeito da minha opinião, da minha posição e da minha pauta, eu preciso tratar com igual consideração de respeito também a opinião dos demais, da esquerda e da direita. A gente precisa colocar todos os argumentos. Ah, mas Carol, você está querendo dizer, você está sendo isentona? De forma alguma. Tem um princípio que jamais a gente pode, que é inegociável num Estado democrático de direito, no Estado constitucional, que é considerar a pluralidade da sociedade, de modo que, para um debate estar maduro, eu preciso considerar, sim, a opinião dos conservadores, eu preciso considerar a opinião dos progressistas. E a gente vai tentar estabelecer um consenso mínimo. E aí, sim, é que será uma decisão adequada. E o problema do Supremo é que o Supremo, muitas vezes, dá uma decisão adequada e erra na forma. Então, ele decide o como antes de qualquer coisa. E aí ele vai decidir o como deve ser com uma forma errada. Eu diria que o principal problema hoje do ativismo, e aí o último painel tratou muito bem disso, é a disfuncionalidade do Supremo Tribunal Federal. E o pior problema, portanto, do ativismo é a forma como tem decidido. Excesso de decisão monocrática, excesso de liminar. Vejam vocês, tem um texto do professor Miguel Gualano de Godoy, excelente, que é daqui do Paraná, hoje está na UNB, que ele vai tratar justamente, fazer uma crítica a esse excesso de decisões monocráticas, e ele vai citar um caso em que um dos ministros do Supremo, deu uma decisão, deu uma liminar, numa ADI em que não havia pedido liminar. Então, assim, primeiro, não é possível dar uma liminar monocraticamente em sede de ADI. Começa por aí. A Constituição não autoriza, a lei não autoriza, o regimento não autoriza. Ah, mas o Poder Geral de cautela. Existe uma lei específica para você afastar um ato normativo com presunção de constitucionalidade, porque foi devidamente aprovado. É claro que não pode ser por uma pessoa e não ter tempo para aquilo voltar. Então, isso é uma disfunção, uma patologia, como disse o professor Conrado, e isso precisa mudar e com urgência. E a grande questão é o efeito, porque quando o Supremo começa a achar que tem o monopólio do significado e do sentido da Constituição, é claro que vai ter efeito backlash. E aí vem o quê? Vem uma PEC uma PEC que vem tramitando, que quer justamente o quê? Cassar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu digo para concluir, não sei se meu tempo já está encerrando, é que o Supremo não tem o monopólio do sentido da Constituição. O Supremo pode fazer muito, mas não faz tudo. Ainda a gente deve acreditar na política, é a política que transforma. E 2, e aqui eu termino com uma frase do ministro Nelson Jobim, que foi quando eu escutei uma palestra dele em Harvard, que ele disse: não se constrói futuro com decisão judicial. Então, o Supremo, aqui, como disse o professor Gustavo Birenboim, precisa repensar, precisa voltar para a casinha. Existia uma justificativa para uma atuação mais ativista. Hoje, o país está voltando aos eixos e, portanto, o Supremo precisa repensar seu papel. E essa dimensão de poder precisa ser equacionada. Obrigada. Obrigado, doutora Carol Cleve, pela sua manifestação. Tenho certeza que muitos colegas aqui já estão pensando na sua pergunta para fazer para a doutora Carol, depois dessa bela abordagem. E agora, com muita honra, eu passo a palavra ao meu amigo, doutor Renato Andrade, para fazer também a sua abordagem sobre esse tema e que, na sequência, passaremos aí efetivamente aos nossos debates. Muito obrigado.
Dr. Deneca, digno vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado do Paraná. Em seu nome, cumprimento toda a diretoria da Ordem. Minha prezadíssima Carol Cleve, parceira nesse debate. Eu, quando o Deneca fez referência de ter nascido no dia 7 de maio de 78, eu quase caí dessa cadeira. Porque hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, ainda tinha muito pouca gente, eu fui visitar aquele espaço que eu sugiro a todos, da visão do advogado, logo aqui na frente. Na Conferência Nacional da OAB de 1978, naquele dia nascia o Dr. Deneca e eu já estava assistindo a conferência. Fazia 3 meses que eu tinha entrado na Faculdade de Direito, fevereiro de 1978. E tive uma sorte, né? Isso realmente é uma dádiva. Eu não tinha a menor ideia o que era a Conferência Nacional da OAB, e ninguém tinha a menor dimensão da grandeza daquele encontro jurídico aqui na cidade de Curitiba. E por sorte, naquele tempo, Curitiba era menor, menos gente, em todos os sentidos, evidente. E em 78 a conferência aconteceu no prédio da Universidade Federal do Paraná, e só. Em todas as salas de aula e no Salão Nobre da Universidade Federal, na Praça Santos Andrade. Abriu-se no Teatro Guaíra, mas os encontros eram no prédio. Então nós ficamos 2 semanas sem aula. E eu queria saber o que eu ia fazer naquelas 2 semanas. E daí o pessoal do Centro Acadêmico Gucimas disse, pô, vamos assistir a conferência. Pois é, aqui dentro da faculdade, vamos ouvir. E eu não podia ter seguido melhor sugestão e orientação dos meus colegas de faculdade daquela época. E assisti a toda a conferência, me inscrevi e guardo, claro que eu não abri a boca, evidentemente, mas guardo com carinho os anais daquela conferência, onde está meu nome como participante. Então, Deneca, você é um sujeito extremamente jovem. E mais jovem do que você é a Carol, porque eu estudei com o pai dela, professor Clemerson Cleve, que foi meu veterano, é bom que se diga. O Clemerson é um pouquinho mais velho do que eu. Mas, enfim, tanto ele como eu temos o maior orgulho das nossas filhas. E estava conversando com ele depois da palestra dele, como isso nos deixa satisfeito e feliz. E a maior prova é a sua apresentação na tarde de hoje. Ativismo judicial é um escândalo. Eu concordo com a doutora Carol no que diz respeito a eventuais necessidades, mas o problema é que nós vivemos no ativismo judicial hoje o ponto de partida de decisões judiciais. Nós aqui somos advogados, nós brigamos no poder judiciário, nós levamos ao judiciário as expectativas dos nossos clientes. Nós somos passionais como advogados e devemos ser. O magistrado não pode ser passional. O magistrado tem que ser independente. O magistrado, seja de que nível for, ministro do Supremo ou juiz de uma cidade do interior do estado do Paraná, tem que ter a noção exata e a dimensão perfeita do que ele pode ou não pode fazer na condição de magistrado. E o que nós estamos vivendo hoje é o exagero. Adorei a expressão da doutora Carol. O exagero. O erro do ativismo não é atuar em prol da sociedade, da dignidade da pessoa humana. O erro do ativismo está no exagero de toda e qualquer decisão que você tome, tenha que ter por ponto de partida um debate que não seja exclusivamente de direito. E o que me irrita muito, quem sou eu para me irritar com o Supremo Tribunal Federal? Mas eu sou cidadão. Então, o que me irrita muito no Supremo Tribunal Federal, como cidadão e como advogado, é o fato de que eu não tenho segurança jurídica alguma nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal tem súmulas vinculantes, eu tinha que ter tranquilidade para saber que essa súmula vinculante há de representar efetivamente a justiça de uma determinada tese jurídica.
e não levar à bancarrota determinadas ou grande quantidade de empresas, não retirar direitos sociais adquiridos pelo cidadão na Constituição da República de 1988, não interpretar de forma escrachada a nossa Constituição, quando ela é absolutamente clara em alguns pontos indiscutíveis. Como, por exemplo, ninguém é considerado culpado até a decisão transitada em julgado. Num determinado momento social, uma caterva que tomou conta do poder judiciário nesse país, de uma tese jurídica chamada Lava Jato, começou a afirmar que nós só teríamos segurança jurídica se o sujeito fosse imediatamente preso depois de uma decisão colegiada. Meu Deus do céu! Cláusula pétrea, direito fundamental que não nasceu em 1988, direito fundamental que vem desde a Constituição do Império. A Constituição de 1967, com a emenda à Constituição de 69, em pleno regime militar, garantia ao cidadão a presunção de inocência. E vem o Supremo Tribunal Federal, oportunisticamente, no momento em que a sociedade está fragilizada, porque exposta a uma corrupção endêmica, na expressão do ministro Luiz Roberto Barroso, dizer, não, a segurança jurídica só teremos se o cidadão for preso imediatamente após uma decisão colegiada. Atingir individualmente uma situação não é segurança jurídica. E a nossa Constituição diz isso. E diz mais, o artigo 101 da nossa Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da nossa Constituição. A expressão não é minha, não é doutrinária. A expressão é da Assembleia Nacional Constituinte, de 88. Cabe ao Supremo a guarda da Constituição Federal, artigo 101. Portanto, quando se diz que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, nós não podemos esperar outra coisa daquele colegiado, e aqui foi muito criticado a ausência de colegiado, para o engrandecimento do individualismo na decisão do Supremo, esquecendo-se o princípio da colegialidade. Mas o que disse o Supremo Tribunal Federal? É a guardiã da Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer a Constituição e não interpretar a seu bel prazer como a Constituição deve ser aplicada em face de alguma norma ou de alguma discussão jurídica que possa ser colocado em qualquer estado desse país. Então vejam vocês, quando se fala em ativismo judicial, todos aplaudiriam o ativismo judicial se nós tivéssemos uma lei absurda no país que dissesse, está instituída a pena de morte. Algum de nós, advogados do Paraná, aceitaria uma lei com esse tipo de consideração ou afirmação? Está instituída no país a pena de morte. Não, nós não aceitaríamos. E aplaudiríamos um ativismo do Supremo Tribunal Federal que, batendo de frente com o legislador que criou uma norma, aí sim, absurdamente inconstitucional, não aceitasse a sua aplicação e declarasse, pela via que fosse, e não são poucas, a DIN, a DPF, etc., pudesse declarar a inconstitucionalidade da lei. Ele tem esses elementos jurídicos, conhecidos da advocacia brasileira, conhecida dos advogados do Paraná. Agora, se você pega uma decisão monocrática de um ministro que está fazendo pouca coisa, está condenando todo mundo a 17 anos de cadeia, a toda a sessão virtual do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabe por quê. O que já é outro absurdo. Mas pega uma decisão desse mesmo ministro que diz assim,
Sabe, a nova lei de improbidade, agora está dizendo que a decisão criminal, ela faz coisa julgada na ação de improbidade administrativa. É o que diz a nova lei de improbidade, 14.230 de 20... aliás, hoje é 25? Não, hoje já passou. Ontem fez 1 ano a lei, 2 anos a lei. Muito bem. Quem é ele para suspender sozinho os efeitos de uma redação claríssima? Faz coisa julgada. Não é novidade nenhuma, pessoal. Pontes de Miranda, vão ali na voz, vão ver a tese de Pontes de Miranda em 1978, Estado de Direito e o habeas corpus, um velhinho maravilhoso que eu e um conjunto de pessoas do Centro Acadêmico levamos para almoçar no Bolonha, porque ele gostava do restaurante Bolonha, sem merchandising. O Pontes de Miranda, interpretando a Constituição de 67 com a emenda de 69, ele já dizia que o contraditório e a ampla defesa fazia efetivamente vinculação decisória em processo onde houvesse acusado, fosse ele criminal, fosse ele administrativo, fosse de que natureza fosse. E a nova lei de improbidade, no seu artigo 17d, diz que a nova lei de improbidade é sancionatória, repressiva, não é indenizatória. Está escrito, meu Deus. O que está errado nessa lei? A ponto do ministro dizer, isso eu não aplico. Pomba! Quem é você para não aplicar a lei? Se a lei seguiu todo o trâmite legislativo necessário. Esse é um ativismo exagerado, absolutamente criticável. É isso que nós não aceitamos. O exagero que se impõe a nós, como advogados, na interpretação e na aplicação de uma lei. E se a lei é clara, se a lei efetivamente estabelece uma regra para uma determinada situação jurídica que não tem absolutamente nenhum equívoco, inventar que ela é inconstitucional, porque não há fundamento jurídico constitucional que possa justificar a suspensão dos efeitos de diversos artigos dessa lei de improbidade, é no mínimo crítica que devemos ser feita e não podemos aceitar. E para encerrar a minha participação, eu quero fazer um alerta aos meus colegas advogados do Paraná, de Curitiba, que estão conosco, que estão na via da internet. Preparem-se para uma atividade de ativismo judicial que nos atinge em cheio. Em cheio. O ano passado foi editada uma lei que garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do nosso domicílio e impõe à autoridade pública que, uma vez autorizado por lei, se houver a invasão de um escritório da advocacia, não apenas um representante da ordem deve estar junto. Isso já estava na Lei 8.906, no nosso estatuto. Já existia. Mas que a OAB, por seu representante, ou os advogados do advogado, que teve seu escritório violado, tem o direito de participar da verificação, avaliação e produção da prova de tudo que for apreendido no seu escritório. Isso a lei diz com uma clareza absoluta. Pois no dia 3 de outubro, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma DIN para questionar o artigo 6º dessa lei, que ampliou as prerrogativas dos advogados em face da Lei 8.906. Isso está com o ministro Nunes Marques, dia 25 de outubro. Ontem, eu realmente estou perdido no tempo, não sei se anteontem, isso foi concluído ao ministro Nunes Marques, com pedido de liminar, para que suspenda os efeitos do artigo 6º, letras E, F e G desta lei, que garante a nós a prerrogativa de só termos violado o nosso escritório profissional e levado o nosso equipamento
nossas máquinas, nosso celular, com o direito de participação da produção da prova desse material apreendido. O Ministério Público não quer. Estamos à beira de mais um exagero de ativismo judicial, porque a lei é clara, está nos dando o direito de sermos o que nós amamos ser, advogados. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Renato Andrade. Ouvindo os dois aqui, poderíamos fazer uma palestra, talvez até muito próxima da que tivemos hoje de manhã, pois a capacidade de discussão e de debate e de conteúdo que os colegas têm aqui deu um bom início para esse nosso debate. Mas também não se sintam intimidados, apesar da profundidade com que eles abordaram, porque o tema da nossa conferência é a voz da advocacia. Mesmo que não concorde com algum ponto dos debatedores, o objetivo é esta construção. Porque quando somos advogados e somos indagados pelos nossos pares, pelos nossos clientes, pelos nossos familiares, nós temos que ter argumento, seja de uma forma ou de outra, não apenas do via no WhatsApp, algo com profundidade, e o objeto destes excelentes painéis tem relação com isso. Doutora Marion, a doutora conduz as perguntas, os advogados fazem de forma direta, como que... Doutor Então, Deneca, tem o doutor... só um minutinho. Eu pediria aos nossos queridos colegas do nosso suporte dessa belíssima tela e do som, se pudessem ir passando as perguntas. São sugestões que a doutora Carol e eu fizemos ao longo dessa última semana. Vai passando uma por uma para que vocês possam avaliar eventual manifestação pessoal de vocês a respeito destas questões que nós estamos colocando aí no telão. Obrigado. Dr. Anderson, presidente da subseção de Paranavaí, onde tivemos lá também um amplo debate, né? Boa tarde a todos. Tivemos as prévias, né, da conferência lá em Paranavaí e foi um tema bastante debatido. Primeiramente, parabenizar o Dr. Renato, a doutora Carol, maravilhoso, né, a explanação de vocês a respeito do tema. E eu tenho uma pergunta direta ao professor, ao Dr. Renato, ou também à doutora Carol. O que você me diz, doutor? O senhor disse sobre o artigo da Constituição que diz que ninguém será culpado antes do trânsito em julgado da sentença, né, ou seja, do princípio da inocência, que no momento, né, com 11 ministros, tivemos uma votação de 6-5, dizendo que, da mesma forma que o senhor disse, né, podendo prender as pessoas antes do trânsito em julgado, e alguns anos depois, com o mesmo placar, só que ao contrário, agora 6-5, tivemos a decisão dizendo que não podia, ou seja, que a Constituição prevalecia na sua forma que estava escrita, ou seja, não há uma interpretação, né? O que o senhor diz sobre isso? Acredito eu que eu já sei a sua resposta, mas é só uma provocação. Eu achei excelente a pergunta, e porque justamente a sua pergunta faz o diagnóstico de uma disfuncionalidade do Supremo, e que foi tratada hoje de manhã. Quer dizer, a gente não tem uma estabilidade, segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal deveria ser uma corte para realmente formar precedente, estabelecer uma ratio decidendi. Agora, as decisões sequer, os entendimentos sequer duram, às vezes, um ano, né? E o que nós vemos? Que são completamente contingentes as decisões, né? E então elas vão acompanhando a onda política e justamente a agenda do Supremo vai se adequando a uma pauta, uma dinâmica da política. Veja, é claro que ninguém aqui é ingênuo, né? A própria Constituição Federal, ela desloca alguns temas sensíveis e políticos para o judiciário, né? E isso acaba sendo natural, que é próprio da judicialização da política, né? de uma política constitucional. Até porque, num Estado constitucional, é limítrofe. Ali é difícil, é tênue a fronteira entre política e o direito. Mas, muito diferente disso, é a politização da justiça.
que nós estamos vendo. Então, o Supremo, ele acaba usando as suas pautas e usando seus instrumentos de colocar ou não em pauta determinadas discussões, muitas vezes para mudar a dinâmica do jogo democrático, do jogo político, né? Para favorecer lado A ou B. E isso acaba ficando bastante evidente, né? Então, assim, eu acho que quando o Supremo volta e diz que, e justamente é fiel e é leal à Constituição, respeitando a presunção de inocência, esse é o lado certo. Ativista ele estava, e o errado estava, quando, surfando na onda moralista do momento, ele disse que cabia prisão em segunda instância, contrariando a lei e contrariando a Constituição, né? Então, essa é a minha opinião. A minha resposta vem de uma coisa que mais uma vez, quem sou eu para criar expressões, mas de um oportunismo jurídico. O Supremo Tribunal Federal tem decidido oportunisticamente. O que está acontecendo agora? E eu não quero e não confundo uma decisão oportunista em razão de um fato concreto específico da necessidade do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, estar ligado umbilicalmente com a evolução social do nosso país. Ele é uma corte constitucional, repito, tem que dizer a Constituição. Então, decisões oportunistas é que nos deixa absolutamente inseguros do ponto de vista jurídico. E agora eu vou voltar a falar da minha idade. Eu sou do tempo em que eu fazia petição citando o ministro Moreira Alves, decisões do ministro Moreira Alves, de 15 anos antes da petição que eu estava fazendo, mas cujo precedente estava absolutamente sólido, consolidado dentro do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista jurídico. Agora, eu tenho que combater a corrupção, custa o que custar, como se debateu no dia de hoje, tenho que adotar medidas heterodoxas. Agora, nós tivemos que ouvir isso de membros do Ministério Público. Fatos heterodoxos exigem medidas heterodoxas. Medidas heterodoxas, o que é? É levar o réu para a masmorra? É admitirmos a tortura? Isso é uma medida heterodoxa? Isso é admissível? Então, esta mudança de 6 a 5 para 6, depois 5 a 6, se há ou não prisão, deve haver ou não, foi uma decisão oportunística, que viola, inclusive, a Constituição. Ora, se viola a Constituição, aquele que tem o dever de guardá-la está violando a Constituição, nós estamos diante de um fenômeno de absoluta desconsideração constitucional por quem deveria defendê-la. Isto, sim, é ativismo judicial pernicioso. Isso é que é inaceitável. Muito obrigado. Acho que ficou satisfeito com a resposta, né, doutor Anderson? Quem é o nosso próximo colega ou colega? Boa tarde. Eu sou aqui de Curitiba. A doutora comentou a Doutor, respeito... desculpa, eu esqueci de pedir no início, para se puderem se identificar, porque a gente está registrando o nome dos colegas e fará parte dos nossos registros históricos também as perguntas. Se puder dizer o nome, todo mundo que for perguntar ao início. Perfeito. Meu nome é Jacê Carvalho, sou de Curitiba, sou familiarista. Ouvindo as declarações de vocês, parabéns. Fiquei feliz em poder participar e ouvir isso que vocês estão comentando. E quando eu discuto sobre ativismo jurídico, eu penso a respeito de uma das prerrogativas para você ser ministro é notável saber jurídico. Eu acho que falta muito essa questão, talvez até a ideia de uma prova, como é feita para os magistrados, que se façam aos indicados para a cargo do STF. Mas a minha pergunta é o seguinte, nós como advogados, e a preocupação do doutor, acho que plausível, a OAB Federal tem feito alguma coisa para nos proteger ou buscar que as nossas prerrogativas, esse caso que o senhor comentou, do escritório da advocacia, o que eles têm feito para essa questão, que hoje nós temos uma decisão para ser tomada, como se for estar na mesa do ministro. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Posso, Carol?
Nesse caso específico, na terça-feira passada, desta semana, o Conselho Federal editou uma nota oficial, se contrapondo ao pedido feito pela Procuradoria-Geral da República, no sentido de que não é aceitável minimamente que uma lei que foi editada, debatida, discutida nas duas casas da nossa Casa Legislativa, tanto no Senado como na Câmara, que foi aprovada pelo presidente da República, que não tem nenhum tipo de vício, seja levada através de uma DIN ao Supremo Tribunal Federal para violar as prerrogativas dos advogados. Então, neste caso específico, o Conselho Federal agiu desta forma nesta semana. E complementando, né, apenas tomará também todas as medidas políticas e judiciais para que a lei fique em plena vigência, né? Foi anunciado pelo presidente Beto Simonetti que será uma guerra que a OAB irá travar acerca desse tema. É importante, esqueci, desculpe, Deneca, desculpe, pessoal, de fazer essa afirmação. Inclusive no dia seguinte, a OAB peticionou nos autos solicitando a sua inserção no processo como amicus curiae. Eu só queria aproveitar a intervenção do colega, aproveitar o gancho, para manifestar uma opinião que eu sempre, quando tenho oportunidade, gosto de colocar, e de forma muito contundente. Eu tenho uma certa irritação, para falar a verdade, quando as pessoas, alguns advogadas falam: acho que a OAB não tem que intervir em questões políticas, né? Eu sou absolutamente contrária a essa posição, e aqui eu só preciso deixar claro, quando eu falo de política, eu falo da política macro, não estou falando de política partidária. Porque a OAB, quem fala isso, desconhece a nossa Constituição e desconhece o nosso Estado democrático de direito, em que a OAB tem posição central. Não é à toa que a OAB é uma das legitimadas ativas para propor ação direta, né? Então, a OAB tem a prerrogativa de levar a questão que quiser, porque a nossa Constituição é uma Constituição, enfim, analítica, e todas as matérias possíveis e imagináveis estão lá na Constituição. A OAB pode levar qualquer matéria, provocar o Supremo. Então, a OAB precisa se manifestar. É um dever da OAB se manifestar e se posicionar na política e para o desenvolvimento do nosso país e da República. Então, assim, eu faço questão de me manifestar aqui na conferência da OAB, porque eu acho que precisa ficar claro isso, o papel central da OAB no nosso Estado de Direito. É interessante, se me permitem, para conhecimento de todos, né, e aproveitando que estamos entre colegas advogados, esta mesma lei 14.365, de 2 de junho de 22, essa que tem a DIN em face da participação dos advogados na produção e verificação de prova, no caso de invasão de seus escritórios, o artigo 2º-A, que não é objeto da DIN, fala exatamente o que a Carol acabou de dizer. Eu até peguei o texto para não ler de forma equivocada para vocês. E, mais uma vez, para tratar da clareza do texto legislativo. Artigo 2º-A da Lei 14.365, de 2 de junho de 22, que alterou o nosso estatuto, ampliando as prerrogativas dos advogados. Aspas, o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Portanto, nós estamos legitimados a atuar desta forma, pelo menos até que a Procuradoria-Geral da República entenda que nós estamos cometendo uma inconstitucionalidade. Boa tarde. Daí temos um colega aqui ao lado direito também, só para a equipe já organizar. Doutor? Bom, meu nome é Luiz Eduardo Vaxão, sou advogado em Pato Branco, apesar de ser de Curitiba. E na esteira da pergunta do colega,
Se de um lado nós temos o ativismo judicial, eu me pergunto se nós não temos o inativismo de outras instituições. Eu ia botar também a OAB, né, dentro desse rol de instituições, primeiramente pelo Congresso, né, através das suas duas casas. A OAB também, esse caso que o doutor acabou de comentar, eu vejo que é uma reação necessária, imediata, para um caso que nos diz respeito especificamente, mas, né, fazendo uma meia-culpa, eu acredito que não é essa posição em todos os outros casos. Né, esse caso, principalmente da prisão em segunda instância. Né, claro, é um debate muito acalorado, seja para um lado ou seja pelo outro. Me parece que falta um pouco de posicionamento. Falando de OAB e também falando dos outros poderes e principalmente do Congresso Nacional. Eu me lembro muito bem de um caso, eu não sei exatamente o caso, mas envolvia à época o senador Renan Calheiros, que uma ordem judicial acabaria por afastar ele de alguma função, acredito que da presidência do Senado, e ele se negou a receber o oficial de justiça e por outros meios acabou que aquela decisão acabou se revertendo, um dia ou dois depois. Para mim, um efeito nefasto do ativismo judicial é a gente chegar ao ponto limítrofe de que as decisões judiciais comecem a passar a ser descumpridas. Eu acredito que isso, a gente já está numa instabilidade do sistema, né, mas esse seria o ápice total, porque o descumprimento de uma decisão judicial, com certeza, é o fato mais grave do Estado democrático de direito. Então, é uma pergunta, muito mais uma provocação nesse sentido. Se de um lado nós temos o ativismo judicial, não temos do outro lado o inativismo das instituições, não existe vácuo de poder. Então, né, aqui a gente está se referindo ao STF, ele vai puxando a corda, ninguém se posiciona, né, eu acredito que ele vai ganhando espaço. Não é o momento dessas outras instituições se posicionarem. Né? Temos agora aí alguns projetos que se quer tramitar no Congresso, de mandato, de ministros, enfim. Mas eu acredito que isso é um pouco tarde, no sentido, né, já está presente, e qual seria, talvez, né, dentro de uma opinião pessoal de cada um, as ações a serem tomadas para restabelecer o equilíbrio, né, dentro do sistema de pesos e contrapesos aí da nossa nação. Obrigado. Há um fenômeno da inanição legislativa. Né? E o professor Clemerson Cleve, e aqui não preciso jogar confete na Carol, já disse que ele é meu amigo há mais de 50 anos, o Clemerson, na palestra que ele proferiu no Congresso Paranaense de Direito Administrativo, na semana passada, ele tratou exatamente do conflito que está existindo agora entre os poderes, não apenas no Brasil, mas em razão de uma mudança do ponto de vista político-institucional, de muitos países estar elegendo pessoas da extrema-direita. E isso está criando um tumulto na velha e boa separação dos poderes de Montesquieu. A independência dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Então, nós estamos vivendo efetivamente um tumulto de poderes, inclusive levando ao questionamento se há necessidade de se rever esse conceito de Montesquieu, que nos segue há séculos e, de certa forma, é a base elementar da democracia. O funcionamento dos três poderes independentes e harmônicos. Não está havendo harmonia, está havendo conflito. E este conflito, então, faz com que, em muitas vezes, o poder judiciário haja como poder legislativo, declarando determinados direitos e obrigações que não competiria a ele fazer isso. E mais ainda, no Brasil, hoje, nós temos o bom e velho juizado especial criminal, né? Pequenas causas criminais, pequenas causas, ou juizados especiais cíveis. E nós temos o super tribunal, que é o Supremo, que agora está se dedicando a instruções penais, a oitiva de testemunhas, a julgamento de processos, que não tem nada a ver com a sua missão constitucional de guardar a Constituição. Então, esta perda de dimensão de poder e este conflito que se prenuncia, aliás, existente, claro para todos nós, com propostas legislativas de reforma do poder judiciário, começando pelo
pelo Supremo Tribunal Federal, efetivamente é uma amostra do perigo que nós estamos correndo na rediscussão da convivência pacífica e harmônica dos três poderes que devem sustentar uma democracia. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica, eu acho que é a pequena divergência que a gente vai ter hoje nesse painel. De acordo com a minha leitura, assim, do momento, do nosso desenho institucional, eu acho que o próprio princípio da separação de poderes no Estado constitucional já não pode mais ser tratado de uma forma tão rígida, né? Unidimensional. Eu acho que assumir outros contornos, até de maior cooperação e diálogo institucional que deve haver entre os poderes, né? E algumas vezes eu entendo que a falta de ação do Congresso é uma decisão. E o Congresso tem legitimidade e competência para não querer decidir, para não colocar aquilo na agenda do país, né? É uma decisão também. Agora, há outros casos em que são temas tão sensíveis que, se o Congresso realmente não decide, acaba indo para o Supremo. Mas eu falo para vocês que, às vezes, o Congresso quer que isso aconteça. Porque o Congresso tem o ônus político de decidir sobre algo, aborto, e depois eles precisam das urnas. Eles precisam que votem neles. Então, para eles, é melhor, pragmaticamente, que vá para o Supremo, que tem um papel contra-majoritário e que está dentro da função dele mesmo decidir aquilo, por exemplo, o tema do aborto. Por outro lado, há outras questões que eu entendo que o Supremo realmente acaba abusando, né, e aí cometendo um excesso, que é o caso, por exemplo, com todo respeito ao fim, né, ao propósito, porque concordo, acho que todos aqui concordamos com a questão da transfobia, mas não acho que a criminalização seja o meio mais adequado. E aqui eu não consigo me desapegar da tipicidade, né? Eu não consigo me desapegar da legalidade estrita, né? Para a definição de um crime. Então, assim, se no conteúdo está certo, me parece que é errado na forma. E um outro ponto que eu acho interessante é que, tudo bem, mas vamos separar um pouco as coisas. Num período mesmo de crise, realmente, e acho que era muito mais do que crise, né, que nós vivemos há pouco tempo, que a gente realmente estava aí na iminência de golpe, né, até o professor Daniel Sarmento usou essa expressão. Acho que, sim, o Supremo devia mesmo ter uma postura bastante ativa e defender a democracia, porque, como diz o professor Oscar Vilhena, a Constituição não é suicida. Ela precisa se autodefender e a gente precisa usar aqueles instrumentos, né, na tensão do constitucionalismo e democracia para defender o próprio pacto social, né, um consenso mínimo estabelecido. Agora, num período de maior normalidade, que as instituições estão funcionando de uma forma mais saudável, eu entendo que a própria tensão, né, entre as instituições, entre Congresso e Supremo, pode até produzir boas coisas, no sentido de colocar alguns temas na agenda. Essa queda de braço, muitas vezes, num ambiente de normalidade entre Congresso e Judiciário, me parece que é saudável para colocar algum tema em debate. Eu quero decidir isso, a gente vai ter que colocar isso na agenda do país, a gente vai ter que decidir. Ou o Supremo fala, se você não decidir, eu vou decidir. E aí o Congresso vai ter que se debruçar sobre aquilo. Então, acho até que esse momento, né, de crise, entre aspas, de tensão, melhor assim dizendo, pode ser até bom e faz parte do jogo democrático, né, e de um Estado constitucional. Obrigado. Temos um colega. Boa tarde a todos. Eu sou Thiago Ferrelli, atuo há 5 anos aqui na região de Curitiba. Primeiro, parabenizar o painel, parabenizar os debatedores, doutor Renato, a doutora Carol, que brilhantemente explanaram aí sobre ativismo judicial. Vou me pautar um pouco no que falou o colega ali de Pato Branco, me perdoe, não sou ruim para guardar nome, né? Mas, nesse tema, prisão em segunda instância, em que tivemos, sim, na minha opinião, um erro gritante, que felizmente foi corrigido, espero que se mantenha, eu quero provocar os debatedores a falarem um pouco mais sobre, no seguinte sentido, da inércia
porque havia um recurso da defesa questionando não só a competência, como a parcialidade do juízo, a qual estava conduzindo ali o processo em primeira instância. E houveram tantas decisões, né? E, por último, as decisões sobre esses recursos da defesa, depois de anos. E, na esteira do que o doutor Renato falou, eu quero pontuar bem aqui o ponto que eu quero que os debatedores discorram, porque quando se pautou, a turma do STF pautou para decidir sobre um recurso sobre a parcialidade, me parece, ou a impressão que dá, que o ministro Fachin, um dia antes, talvez, né, por razões ainda que, né, se surjam várias teorias, né, do empenho dele na pauta lavajatista, mas me parece que aí um dia antes ele pautou para julgar sobre a competência e as decisões ali dariam destino diverso, caminhos diversos para o andamento processual. Então, a minha provocação é essa. Eu quero que os debatedores falem na esteira da... Se existe, o doutor Renato já falou, da pauta oportunista. Mas eu quero que aprofunde mais sobre o tema e, se de fato, como foi falado para os colegas, a OAB precisa de... O Conselho Federal precisa de mais engajamento de nós que estamos aqui trabalhando e como nós poderíamos nos empenhar mais para defendermos não só as nossas prerrogativas, mas também como o direito de nossos clientes, a qual nós representamos em juízo. Obrigado. Pois não. Eu vou deixar para o doutor Renato, criminalista, essa casa com... Então, veja, o problema da prisão em segunda instância, ele nasce nos debates da Lava Jato em razão de uma determinada figura a quem se imputava a prática de crimes. Se buscava naquele momento um determinado sujeito em razão de determinados comportamentos, buscando que aquele sujeito fosse submetido a um novo regramento jurídico. E isso nasceu dentro de um processo judicial. É isso que me deixa profundamente triste, me deixa revoltado que esse debate tenha nascido de um processo judicial. Depois, essa mesma pessoa que divulgava esse tipo de necessidade jurídica transforma-se em ministro. E esse ministro apresenta para o Congresso Nacional um projeto de lei de combate à criminalidade e à violência. Nós aqui no Brasil adoramos dar nome para a lei. Então aquilo foi um projeto de combate à criminalidade e à violência, alterando diversos artigos do Código de Processo Penal. Dentro desse universo e desta lei que está em vigor, graças a Deus não este artigo, que foi reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nesse segundo momento, e vige até hoje, o que foi que aconteceu? Se tentou embutir nesta proposta legislativa a necessidade da prisão em segunda instância, como resposta imediata do processo judicial a uma segurança social, coisa que não existia. Como eu disse antes e repito, é uma falácia. Nada vai acontecer no país de bom. Nós nunca combateremos a violência e a criminalidade se o réu não for preso após um julgamento de um colegiado. Mas de onde é que saiu isso? Qual é o estudo disso? Qual é a fonte do direito onde foi se buscar isso, se não a violação da lei de introdução às normas do direito brasileiro? Então, nós tivemos um histórico iniciado, nascido em um processo judicial específico, onde se buscava uma finalidade específica para uma resposta que pudesse deixar parte da sociedade absolutamente tranquila e outra parte absolutamente revoltada. Que paz social pode uma decisão judicial dessa natureza trazer?
senão o conflito que efetivamente se estabeleceu no âmbito político, no âmbito judicial, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, então, ao decidir, sempre por um único voto, uma única digressão de um de seus membros, estabelece que o que tem que prevalecer é a Constituição. Mas, pomba, nós temos 5 pessoas que entendem que isso não tem nada a ver com a Constituição, que isso tem a ver com paz social. Isso é uma violação absurda, a meu ver. E o processo legislativo aconteceu. A lei de combate à criminalidade e à violência entrou em vigor. Graças a Deus, sem esse artigo. Sem a vigência desta imposição. E por que nós definimos isso? Nós, que eu quero dizer, a sociedade define como direito fundamental do cidadão só ser privado da liberdade de seus bens com o trânsito em julgado de uma decisão que lhe seja contrária. Aí nós somos atacados. Isso tem que acontecer porque o advogado enrola o processo. Nós enrolamos o processo? Nós, advogados? Velho, o único cara que tem prazo no processo sou eu. O juiz não tem prazo nenhum. O Ministério Público não tem prazo nenhum. Uma vez eu fui surpreendido com umas alegações finais do Ministério Público, 9 meses depois que o juiz o intimou para apresentar as alegações finais. Falei, estou feito. A primeira coisa que eu vou fazer, vou arguir intempestividade das alegações finais do Ministério Público. Acreditem se quiserem. Fiz uma pesquisa no STJ, tinha trocentos precedentes dizendo que isso era uma mera irregularidade e que o Ministério Público podia, sim, juntar Faça sua o petição. acúmulo involuntário de serviço, ele pode. Mas dezenas de precedentes de diversos ministros do STJ. Falei, meu Deus, que está no céu. Claro, eu não sabia disso, não estava acompanhando esse tipo de jurisprudência, até me dar conta de um estudo numa causa concreta. Nós somos os culpados do atraso da lei. Cara, se eu não recorrer em 48 horas em embargos de declaração criminal, eu perco o prazo. Se eu não recorrer, não apresentar minhas razões de recurso no prazo legal, ninguém vai ler minhas razões de recurso. O único cara que tem prazo no processo é o advogado, somos nós. Nós, os operários do direito. Nós é que atrasamos o processo. E a prisão tem que acontecer porque o processo demora muito. Ora, nós ouvimos hoje aqui a administração do timing de cada um dos ministros. Eles não têm timing. Eu tenho que ter timing. Se eu perder o prazo, estou morto. O cliente representa contra mim na ordem. Então, eu acredito, e já passamos do tempo, mas acredito, tenho plena consciência de que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, como disse e insisto, de forma oportunista, foi também, graças aos céus e aos deuses do direito, talvez a Temis, foi há bom tempo corrigido e pelo menos por hora nós não estamos convivendo com essa insegurança dentro do processo criminal. Só para complementar rapidamente, na verdade, a pergunta, né, se isso é fruto de conveniência, me parece que há sim, né, que é fruto de conveniência do Supremo e é uma das formas de manifestação do ativismo judicial é o chamado populismo judicial. O que é o populismo judicial? É justamente quando o judiciário ele vai conforme a onda, porque ele quer ouvir a voz das ruas. Então, se em determinado momento os ventos vão para um lado, é de um jeito que vai decidir. Mudou e vai em outra direção, e me parece que isso bastante é o que norteou aí o caminho do Supremo nesse tema, como em outros também. E aí é que eu acrescento o que tem acontecido, né, embora eu tenha um lado claro, eu defendo, sempre vou defender prerrogativa de advogado e devido processo legal. O que está acontecendo agora em matéria penal, né, com os acusados, por exemplo, do 8 de janeiro,
me parece bastante questionável, né? Porque ainda que eu tenha uma posição bastante clara contra, eu jamais posso deixar de defender o Estado de Direito devido ao processo. Porque é aquela velha frase, o problema do chicote é que ele muda de mão. Então, a gente sempre tem que pensar no dia de amanhã, né? E por isso ser garantista. Bom, muito obrigado. Nosso tempo, né, se encerrou aqui. Acho que esse debate nós poderíamos ficar a tarde inteira aqui, a faltar tempo. Eu quero só encerrar com uma pergunta e uma resposta bem rápida, se possível, dado ao fato de que isso foi reiteradamente discutido nas preparatórias do interior, que é sobre... não foi um erro do Constituinte de deixar a possibilidade... Porque a gente falou em ativismo, mas nós caímos no STF aqui o tempo todo, né? Dado o que vem acontecendo recentemente no nosso país. O fato de deixar uma ação individual, CPF, causa própria, direito individual, chegar ao STF, isso não gera um aumento do poder, uma utilização daquela situação, ao contrário de que somente causas de interesse coletivo, constitucional, mas que afetem a coletividade, para que haja um debate de questões que afetam a sociedade de forma geral, seja um erro. Por quê? Porque uma causa individual chega, sai um habeas corpus de lá, que foi negado em várias situações, isso gera uma teórica possibilidade, porque é ligado a uma questão da nomeação, foi o fulano que pediu, foi o advogado do Beltrano. Agora, os familiares estão atuando, né, com uma situação totalmente, ao meu ver, antiética. Não é essa possibilidade de chegar centenas de milhares de ações num local onde deveria ter um debate apenas de questões coletivas que nos gera esse ativismo imediato e necessário, acertar gramas, sendo que não tem na lei, porque eu acho, porque eu fiz, porque um técnico. Então, de uma forma rápida, se pudermos, para concluir, se isso não é uma afetação. Claro que o advogado que atua de forma individual aproveita disso e solta o fulano e defende a tese. Mas falando como sociedade e advogado integrante dessa sociedade. Há um grande debate em torno do tema, sobretudo em se não seria melhor que o Supremo se tornasse uma autêntica corte constitucional e, portanto, não somasse, né, a atribuição de mais uma instância recursal. Eu, sinceramente, tem bons argumentos a favor disso, eu, sinceramente, precisaria refletir mais se o fato de nós permitirmos que casos individuais cheguem seja um problema. Me parece que há instrumentos, sobretudo depois da reforma do Judiciário, a emenda 45 de 2004, há instrumentos, né, para que isso seja filtrado, né? Aí, repercussão geral, etc. Talvez, eu acho que a gente devesse corrigir outras coisas, né? Outras disfuncionalidades, e aqui eu estou com os constitucionalistas que falaram de manhã, e não isso, porque, veja só, muitas vezes são justamente esses casos concretos que levam questões importantes para o Supremo Tribunal Federal. Veja, por exemplo, que o tema 1199 de improbidade chegou até o Supremo Tribunal Federal justamente a partir de um caso concreto. Então, não me parece que isso seja exatamente um problema, né? Eu diria que talvez o que seja o problema é o filtro e o Supremo querer mesmo resolver tudo sem aplicar de uma forma mais eficiente, talvez, os mecanismos que já existem. Alô? Em relação a essa pergunta e a resposta da doutora Carol, eu tenho a honra de acompanhar a relatora em todos os seus argumentos. Né? Os tribunais superiores criaram a jurisprudência defensiva, que era uma das perguntas que nós colocamos aí. Jurisprudência defensiva é forma de ativismo judicial, exatamente para evitar
com que determinadas causas, cheguem às suas bases. O Superior Tribunal de Justiça chegou a ressuscitar a arguição de relevância. A arguição de relevância, vocês não conhecem, mas era uma das exigências para a propositura de recurso extraordinário. Você tinha que demonstrar a relevância daquela matéria para que ela pudesse chegar ao Supremo Tribunal Federal. Acabou isso. Tem a súmula vinculante, tem as decisões vinculantes, as súmulas, e, portanto, foi a forma que o Supremo teve, numa jurisprudência defensiva, de evitar com que as causas cheguem até si. Mas dentro do processo, muitas delas passam por essa peneira e chegam lá. E o Superior Tribunal de Justiça, o chamado Tribunal da Cidadania, com 35 ministros para 200 milhões de habitantes, simplesmente recriou a arguição de relevância que você deve demonstrar, não agora no recurso extraordinário, mas no próprio recurso especial. Então, são formas de filtros que os próprios tribunais criam para evitar com que causas cheguem à sua análise. Mas, graças a Deus, diversas delas passam por essa peneira e nos conduzem a decisões absolutamente importantes para a defesa social e para a dignidade da pessoa humana. Joia. Muito obrigado aos nossos debatedores. Muito obrigado. Doutora Carol Cleve, doutor Renato Andrade, pela participação. Daremos continuidade aí no nosso último dia de conferência, ainda ela está pujante, ainda está pegando fogo, e peço a todos que fiquem hoje, até o final do nosso evento. Teremos uma grande surpresa aqui nesse plenário. Daí quando a gente fala surpresa, o povo vem, né? Mas aguardo todos aqui, mas com certeza vai valer a pena aí aproveitar do resto da nossa conferência e estar aqui mais ao final da tarde e início da noite. Muito obrigado. De forma alguma. Muito obrigado a todos.